Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Sparenca. Estou na companhia dos habituais João Blanco e Miguel Rocha e hoje temos aqui um convidado repetente, mas a sua qualidade é tremenda. Estamos aqui com Óscar Botelho. Muito bem-vindo mais uma vez, Óscar. Olá a todos, olá Rodrigo, olá Miguel, olá João, tudo bem? Estamos hoje aqui para falar sobre a La Liga, que até ao momento tem sido uma liga assim um bocado, com todo o respeito, atabalhoada, com muitas alterações no topo da classificação. Vou começar com o Óscar. Não sei se o Óscar tem assim uma equipa sensação, uma equipa de destaque até ao momento nesta temporada. Bem, antes de mais quero agradecer o convite. É sempre um gosto falar com amantes do futebol. E espero que seja, neste caso, a segunda de muitas. E agradecer esse convite, porque Prazer é todo nosso. falar de futebol convosco é sempre bom, e com qualquer adepto desta modalidade. Antes de mais, queria referir o belo arranque da La Liga. Portanto, acho que temos tido belíssimos jogos, belíssimos golos, muito equilíbrio dentro daquilo que é normal de toda a competitividade da La Liga e muitos bons jogadores. E, portanto, iremos falar dos jogadores e, portanto, fica já aqui a promessa que no final tenho aqui uma surpresa para vocês. Portanto, fica a bola do meu lado, mas depois quando passarem o remate à baliza, preparei aqui uma surpresa para o final, relativamente aos jogadores. Respondendo diretamente à pergunta, sem dúvida a equipa que mais me encanta neste momento é aquela que vai na frente do campeonato, é a Real Sociedade. Na época passada, todos nós nos recordamos e falámos do bom momento da Real Sociedade e, portanto, para os mais desatentos, portanto, eu, como comentador da Eleven, vejo semanalmente todos os jogos, todos os resumos, todos os golos e, portanto, conheço muito bem as equipas, o ADN das mesmas e, portanto, a equipa da Real Sociedade do ano passado, depois da paragem da pandemia, acaba por ter uma reta final não muito bem conseguida, mas aquilo que encantou o ano passado foi exatamente a forma como a equipa atacava e, no meu entender, aquilo que mais se destaca nesta dúzia de jogos que já levam em todas as competições, mais do que os 22 golos marcados, são os 5 golos sofridos. Portanto, é uma equipa que está muito equilibrada em todos os momentos do jogo, sabem todos literalmente o que é que têm que fazer, mas aquilo que mais gosto de ver a Real Sociedade é no seu processo defensivo e na transição defensiva, na profundidade que tem no plantel, naturalmente com a chegada de David Silva para o lugar de Odegaard. Sabemos que tem essa mesma qualidade e as palavras também do seu treinador, Imanol, que quando muitos treinadores se queixam dos jogos sucessivos a meio da semana, porque há uma nova realidade, não há aqueles 15 dias de interregno de cada jornada das competições europeias, e é um treinador que diz que são boas notícias, porque foi para isso que eles lutaram, foi para isso que festejaram no final da época, e estamos a falar de uma equipa que tem muito poucos pontos fracos, tem muitos pontos fortes, é uma equipa regular, espetacular, forte também na bola parada, que varia o tempo de ataque, e principalmente aquilo que me encanta também é o facto de ter 22 espanhóis, ter somente 2 franceses, o Isaac, sueco, o brasileiro William e Januzaj, e portanto é uma equipa que ataca e defende muito bem e que talvez neste momento seja a equipa, no meu entender, mais regular da La Liga. Uhum. Assim, parece que já é tradição da zona do País Basco a utilização de muitos espanhóis. Temos, por exemplo, o Atlético Bilbao que só usa jogadores do País Basco e a Real Sociedade também tenta manter essa tradição. Blanco, para ti, qual é a equipa sensação, destaque desta temporada até o momento? É assim, obviamente que tenho que concordar com o Óscar. A Real Sociedade já tinha um excelente projeto ano passado e conseguiu mantê-lo para esta temporada, especialmente substituindo muito bem o Odegaard. Mas para destacar outra equipa que também está a ter um arranque de temporada muito bom, tenho de destacar o Villarreal de Unai Emery. Está em segundo, é uma equipa mais pragmática e menos pomposa, digamos assim, do que a Real Sociedade. Não tem grandes goleadas e se formos ver as estatísticas, tem 13 golos marcados e 9 sofridos, portanto é algo muito nivelado. Conseguiu ainda alguns bons resultados, como um empate contra o Atlético, que também está nesses lugares mais para cima. Ganhou ao rival Valência, 2-1,
Só que por outro lado também já acabou goleado 4-0 contra o Barcelona. Portanto, é uma equipa, lá está, mais pragmática, só que também mais instável. De qualquer forma, tem estrelas como Gerard Moreno, Paco Alcácer, Pedraza, que ainda há 2 anos não facilitou ao Sporting, marcou o gol que eliminou o Sporting da Liga Europa. Chukwueze, que também não fez a vida fácil nessas 2 noites europeias ao Sporting. Depois Cubo, Parejo, experientes, mesmo como Raul Albiol, Sérgio Acerro e Carlos Baca. É uma equipa com muita qualidade individual que o Unai Emery consegue uni-la e transformar numa unidade coletiva e que vai dar muitas surpresas nesta La Liga. Miguel? Bem, estava aqui a tentar ligar o microfone e não estava a conseguir. Eu, para já, agradecer ao Oscar por ter vindo outra vez ao nosso podcast. E quanto aqui à equipa surpresa, eu concordo com ambos os clubes que disseram e, para não me repetir, acho que passo para o terceiro clube que se destaca, que é o Cádiz, que subiu esta época da segunda divisão espanhola e está neste momento num 6º lugar, o que é um lugar espetacular para uma equipa que acaba de subir de uma divisão inferior. O Cádiz já teve alguns resultados surpreendentes e obviamente que o que se destaca é a vitória sobre o Real Madrid por 1-0. Este último jogo do campeonato perderam 4-0 frente ao Atlético Madrid, mas digamos que o Atlético tem vindo a evoluir também ao longo da temporada e por isso é que neste momento também está no 3º lugar, mas a verdade é que com menos 2 jogos e por isso consegue ficar no primeiro lugar isolado se vencer estes 2 jogos. Mas este Cádiz está a surpreender tudo e todos na realidade. Acho que se pode concordar que assim a maior, não vou dizer estrela, mas o nome mais sonante é capaz de ser Álvaro Negredo, um ponta de lança espanhol que já passou por muitos clubes em Espanha, o Valência, o Sevilha, chegou a passar na equipa secundária do Real Madrid, o Besiktas na Turquia também, e agora está no Cádiz, já tem 2 golos em 8 jogos, e embora a sua idade, 35 anos, não deixa de ser assim um jogador mais ou menos sonante nesta equipa do Cádiz. Por isso eu diria que estas 3 que mencionámos, o Real Sociedade, o Villarreal e o Cádiz, acabam por ser as mais surpreendentes. Claramente. Bem, eu já vinha assim meio que preparado, porque eu tinha aqui a Real Sociedade, Cádiz, como equipas de surpresa, e o Villarreal também, mas tenho aqui uma outra equipa que, não pela sua dimensão que seja uma surpresa, mas pelo futebol que está a apresentar. Falo do Atlético de Madrid. Era conhecida por uma equipa que só jogava à defesa e quando tinha assim uma oportunidade de sair em contra-ataque, mas este ano parece uma equipa muito, muito mais fluida. Ou seja, tem 17 golos em 7 jogos. Nem tem os 9 que algumas equipas têm. Tem o segundo melhor ataque atrás apenas da Real Sociedade, que tem mais 2 jogos. Claramente destaques nesta equipa para o Félix e para o Soares com 5 golos cada um, Correa com 4 assistências e grandes exibições do Llorente. Por exemplo, neste jogo que o Rocha estava a falar, frente ao Cádiz, o Llorente marcou e deu uma assistência para o Félix. Este jogo foi também interessante, o Diego Simeone abordou o jogo de maneira diferente, jogou num 3-4-2-1, ou seja, os 3 centrais, o Hermoso, o Jiménez e o Savic, depois uma linha de 4 com o Renan Lodi, o Herrera, o Coque e o Saúl. O Félix e o Llorente estavam de apoio ao Soares. Como o Roger referiu, o Cádiz é claramente uma equipa que joga muito em contra-ataque e foi isso que feriu o Real Madrid no jogo em que estes perderam com a equipa talvez a parte do Villarreal mais amarela da La Liga, mas os 3 centrais permitiram com que o Cádiz não pudesse surpreender o Atlético. E acho que está aqui uma séria hipótese para os colchoneros ao longo desta época. Para o segundo ponto deste podcast, temos aqui o porquê de equipas normalmente meio tabela, por exemplo, Granada, o Cádiz, que provavelmente nem consideraríamos de meio tabela, mas sim candidato a descer, estão a ocupar posições tão dianteiras. Posso começar pelo Rocha. O que é que achas que acontece? Equipas tão, não pequenas, mas que normalmente não apontamos candidatas aos lugares de cima, estão neste momento nessas posições. Sim. É sempre difícil, também tendo em conta que foram apenas jogados 9 jogos, é sempre meio incerto, mas eu poderia dizer que até este momento
e acho que isso só se vai poder confirmar quando jogarem contra as melhores equipas do campeonato, digamos assim. Isto nos 3 clubes que falámos, exceto no Cádiz, que já jogou contra o Real Madrid e contra o Atlético. Falta apenas jogar com o Barcelona, clube que também já vamos falar mais à frente. Mas, por exemplo, no caso da Real Sociedade, apenas jogou com o Real Madrid e empataram a 0. Jogou com o Valência, assim um clube também historicamente mais difícil, perderam 1-0. Mas eu acho que, de certa forma, em geral, na Europa em geral, os clubes ditos mais pequenos têm cada vez mais tendência a chegar a lugares mais dianteiros na classificação, o que acaba de ser até um pouco contraproducente, tendo em conta a dimensão financeira que os clubes maiores europeus, como o caso do Real Madrid, o Atlético, Barcelona, isto podendo até comparar com Portugal, Porto, Benfica, Sporting também, vai-se vendo que clubes mais pequenos vão fazendo cada vez mais frente a estes grandes. Isto pode ter a ver com algumas peripécias que podem ir acontecendo ao longo da temporada em clubes como o Barcelona, como já falámos também no episódio, toda esta novela à volta de Messi pode de certa forma perturbar a equipa. No Atlético, a chegada de Suárez, se calhar, fez com que Simeone tivesse de adaptar algumas táticas ao jogador uruguaio. E depois no Real Madrid... E a verdade é que está a correr bem. Sim, claramente. E depois no Real Madrid também é o clube que se sabe, desde que sabe, não é que seja mau, obviamente, foram campeões no ano passado, mas desde que o Ronaldo saiu. É sempre um pouco instável. Por isso, eu não digo que seja tudo por má prestação das equipas que supostamente estava à espera que chegassem à frente, nem perto disso, porque os clubes, como o Oscar falou, a Real Sociedade está a apresentar um futebol muito, muito bom mesmo. O melhor marcador da La Liga é da Real Sociedade, com 6 golos, e por isso, embora esse processo defensivo que o Oscar estava a falar e que na La Liga fez com que sofressem apenas 4 golos, o ataque também são o melhor ataque da competição, e por isso nota-se que estes clubes têm vindo a evoluir cada vez mais, e portanto acho que é aqui uma combinação desses 2 fatores, se calhar um relaxar demasiado das equipas grandes e um trabalhar constante das equipas mais pequenas. Como o Rocha referiu, claramente estamos no início, por exemplo, do 7º lugar, que neste momento está o Betis com 12 pontos, até ao 16º classificado, que está o Eibar, são apenas 3 pontos de diferença. O Eibar tem 9. Há equipas com mais jogos, já há equipas com 9 jogos realizados, há ainda algumas equipas com 7. Mas Oscar, o que é que leva a equipas como o Sevilha, que neste momento tem 7 jogos, 10 pontos, a estar em 12º lugar e como já referimos, por exemplo, o Granada estar em 5º? Aqui foi exatamente já dentro daquilo que estão a falar. Estamos a falar do arranque e ao mesmo tempo ninguém joga sozinho. Portanto, aqui vai a questão da solidez e da qualidade do trabalho das equipas, dos jogadores e das equipas técnicas, das equipas teoricamente menos fortes. O fruto desse, como o Miguel referiu, o facto de haver esses jogos em atraso, isso também atrasou, porque estamos a falar de uma paragem muito atípica, paragem entre ligas, porque ninguém estava preparado para o que aconteceu, e isso naturalmente condicionou, porque houve literalmente jogadores que não tiveram férias. E depois já lá iremos falar daquelas que foram bem quentes, noites mal dormidas na Catalunha. E portanto eu acredito que naturalmente essas equipas que neste momento não estão lá em cima, quando terminar o campeonato, dificilmente não estarão lá. Portanto, falamos naturalmente do Real Madrid, falamos do Barcelona, falamos também do Sevilha, e aquele equilíbrio que falamos, no meu entender, está a vir ao de cima, ao que acontece sempre na La Liga. Qualquer equipa joga no campo da outra para vencer. E o melhor exemplo disso foi o Cádiz. O Cádiz só sofreu golos na condição de visitante neste último jogo em casa do Atlético de Madrid, e já depois do Granada também ter sofrido lá, mas o Atlético de Madrid, depois dessas 2 goleadas, também teve ali 2 nulos pelo meio. E portanto todo esse equilíbrio, todo esse trabalho tático,
e aqueles números que fizeste referência acho que dizem tudo. Portanto, os 6 primeiros estão separados por 6 pontos e os 7 últimos estão separados apenas por 3. E, portanto, é sem dúvida um convite a acompanhar a La Liga, porque há belíssimos jogos e aqui digo, só falta mesmo o público, e acho que isso também condiciona as equipas ditas grandes ou gigantes, como é o caso do Real Madrid e do Barcelona. Ver o Real Madrid a jogar fora do seu palco não é a mesma coisa, inclusive já fez lá jogos da Champions, e isso realmente é uma dor na alma, e no meu entender acho que essas equipas sofrem, tal como noutros países, e em Portugal não é exceção, as equipas mais fortes sofrem muito com essa ausência do público, e acredito que o facto também desses jogos sem parar das competições europeias, mais as seleções, os jogadores não são máquinas, são atletas de carne e osso, e isso acaba por se refletir porque não conseguem manter esse mesmo nível. Há muita rotação de jogadores, e outro aspecto que também este ano é diferente. Antigamente havia uma coluna a menos, e que neste momento temos que contar, portanto são os convocados, os lesionados e também os infectados. E isso também condiciona aquilo que é o dia-a-dia das equipas da La Liga, que é sem dúvida uma liga muito, muito equilibrada. Um exemplo dessa subcarga de jogos é claramente Federico Valverde, que saiu frente ao Barcelona por estar completamente desgastado. Pelo menos foi isso que o Real apresentou no relatório médico, foi esse grande desgaste do Valverde. Sim, mas também é verdade que o Valverde, em qualquer que seja o jogo, dá tudo de si, não é? Sim, é incrível aquele jogador. Blanco, já que tomaste a palavra, assim, o que é que se passa com a La Liga? Assim, já apresentaram aqui muitos motivos e todos válidos, portanto não vou repetir os que estão aqui, os que já disseram, mas destacar que, em primeiro lugar, eu acho que houve uma ascensão do número de plantéis com muita qualidade individual. Eu acho que se formos pegar nos clubes não ditos gigantes, portanto retirando o Real, Barça e Atlético, acho que encontramos cada vez mais qualidade individual nas equipas da La Liga. Temos o exemplo do Betis, com Canales, Fekir, William Carvalho, entre muitos outros. Temos também os que estão a surpreender, Vila Real, a Real Sociedade, até o Retafe, que nos últimos 2 anos tem sido um quebra-cabeças. Temos muitos exemplos e bons também. Outro fator que acho que também tem influenciado são os projetos a longo prazo muito bem estruturados, e aí entra a Real Sociedade. A Real Sociedade é um projeto a longo prazo que já começou há 2, 3 anos, muito fundamentado num excelente departamento de scouting que eles têm. E isso está a dar resultado. Vê-se uma gradação crescente na qualidade do plantel, e acho que cada vez mais está a existir para projetos assim. O próprio Vila Real não é tanto, mas também se nota ali alguma melhoria constante. Não é algo de uma época e que depois vai embora. Percebe-se que não é. E outro motivo é, pelo menos a meu ver, a caída de Real Madrid e de Barcelona, que tanto a nível interno como a nível externo, acho que deixaram de ser gigantes para ser apenas clubes grandes. Por exemplo, nos últimos 5, 6 anos, se calhar apontaríamos sempre o Real ou o Barcelona como candidatos à Champions, claro. Este ano, pelo menos eu não aponto de forma alguma nenhum deles a estarem na final. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o decréscimo de qualidade, tanto no plantel como no futebol apresentado. Vimos isso no último Clássico. Por muito que tenha sido um jogo emocionante, pelo menos a meu ver, houve um decréscimo da qualidade de jogo, que acho que também pode ter alguma coisa a ver com a La Liga no geral. Blanco referiu o grande departamento de observação da Real Sociedade, e quero só dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, Januzaj, que estava perdido depois do United, a Real Sociedade conseguiu recuperar. Nacho Monreal tinha sido encostado no Liverpool, é verdade, um jogador já com alguma idade, mas a Real Sociedade consegue tirar o maior proveito deste jogador. Isaac não conseguiu render no Dortmund, a Real Sociedade vai aproveitando. E Mikel Merino, que tinha andado a rodar por Dortmund, Newcastle, e reencontrou o seu melhor futebol na Real Sociedade. Portanto, complementando aquilo que foram dizendo, sim, acho que sobretudo estamos no início, é um ponto essencial, e há equipas com mais jogos. Por exemplo, se o Atlético vencer os 2 jogos que tem atraso, passa para a liderança, mas uma queda de rendimento muito brusca por parte de Real Madrid e Barcelona, e ascendência assim de clubes mais pequenos, estão a contribuir para este grande início de La Liga que estamos a ter. Bem, já falámos da equipa sensação, o início assim
meio louco da La Liga. Vamos então agora passar para a equipa de desilusão. Posso começar desta vez pelo Blanco, acho que ainda não começou. Não, ainda não. Bem, em relação a uma equipa de desilusão, eu podia-se pegar no caso do Barcelona, mas eu decidi pegar no caso do Sevilha. O Sevilha, em relação ao ano passado, podemos dizer que está uma desilusão tremenda. O ano passado acabou em quarto, com o mesmo número de pontos que o terceiro, que foi o Atlético. Neste momento está em 12º, ok, que ainda tem 2 jogos em atraso, mas ainda assim a qualidade exibicional de um vencedor de Liga Europa perdeu-se muito. Perdeu com o Granada, com o Eibar e com o Atlético Bilbao, e nos jogos em que ganharam nunca convenceram com grandes exibições. Aliás, todas as suas vitórias na La Liga são sempre por um gol, tirando o 3-1 contra o Cádiz, que diz muito. Não sei se Ruben Lopetegui alterou alguma coisa dentro do balneário em específico, como houve algumas contratações, como por exemplo a do Acunha, do Sporting, e na Champions eles também não andam a jogar mal, nem estão a convencer, lá está, parece que estão lá no meio. De forma, acho que o futebol, a sua qualidade piorou, o pragmatismo também piorou, de forma, lá está, a perder com o Granada, percebe-se que é surpresa, mas Eibar e Atlético Bilbao, que por muito que o Atlético Bilbao tenha história, Eibar e Atlético Bilbao parece não ser equipas com as quais o Sevilha possa facilitar. E acho que desta vez facilitou de forma a que, de modo geral, acho que esta é a equipa de desilusão. Sim, também era uma daquelas que eu tinha aqui, mas pronto, já estou habituado a ser roubado. Miguel, para ti, qual é a equipa de desilusão desta La Liga? Bem, isto claro, o Barcelona seria assim a equipa mais óbvia, e ainda assim é a tal questão de estarmos no início do campeonato, porque tanto Sevilha, como o Blanco disse, como o Barcelona têm apenas 7 jogos, portanto se o Sevilha ganhar os 2 jogos que lhe faltam, consegue passar para o 5º lugar, quarto se calhar, dependendo da diferença de golos. No caso do Barcelona consegue passar até para quarto, para a frente do Real Madrid. Portanto é sempre, mas digamos que agora tem a ver mais com a forma como as equipas estão a jogar, e dessa perspectiva eu concordo, embora não tenha visto ainda muitos jogos do Sevilha, mais na Liga dos Campeões, se calhar. Agora do lado do Barcelona, claramente, nota-se uma queda, não diria acentuada, porque já vem um pouco da época passada. Eu diria que o Messi pode ter algum peso nisto, porque as suas próprias prestações não têm sido as melhores. Penso que este fim de semana contra o Real Betis foi o primeiro gol do Messi sem ser de penalti. Portanto, logo por aí percebe-se como é que o Messi tem vindo a jogar. Ele costuma marcar aqueles golos semana sim, semana não, de passar por uma equipa e fazer com que tudo parecesse fácil. E acho que uma coisa que se notou também, e embora essa diferença de pontos não seja muita devido aos jogos, foi o jogo contra o Real Madrid, em que nós fizemos também um episódio sobre esse mesmo jogo, em que o Real Madrid para mim foi claro vencedor do jogo, e acho que mostraram se calhar alguma diferença que existe, embora na minha opinião a equipa do Barcelona, principalmente com a aquisição, digamos assim, do Coutinho, ele que estava emprestado ao Bayern de Munique a época passada, é algo que faz com que uma equipa supostamente comece a jogar o triplo, e isso não aconteceu. Diria também, como já mencionei, o facto do Messi não estar muito motivado para jogar nesta equipa do Barcelona, porque acredito que se estivesse, Coutinho e Messi iam partir a La Liga, mas isso não está a acontecer. Portanto, estas razões acho que são suficientes para justificar o facto, para mim, o Barcelona ser a equipa de desilusão da La Liga, pelo menos para já. Oscar? Sim, tenho que concordar. Portanto, sem dúvida, no meu entender, mais do que a equipa, é a falta de equipa do Barcelona, no meu entender.
ou seja, estão no 8º lugar, estão literalmente feitos no 8, e podia apontar aqui antes de ir diretamente ao Barcelona, mas a minha escolha foi claramente o Barcelona. O Celta de Vigo já teve a chicotada psicológica e esperava-se, até mesmo pela qualidade que aparentaram nas primeiras jornadas, uma equipa e um conjunto de jogadores que poderiam potenciar e fazer sonhar ao recomando de Óscar Garcia uma época mais tranquila do que a anterior. O Atlético também muito abaixo daquilo que seria expectável, portanto tem 5 derrotas já na presente temporada. E a questão de falar exatamente no Barcelona, que para mim é a falta de equipa, ou seja, vou-me agarrar primeiro aos números antes de os legendar ou de os traduzir como que tenho que os fazer. Portanto, já perderam 10 pontos, já sofreram 10 golos, portanto, é tudo com nota 10 jogos feitos em todas as competições e dependem muito de Messi, como falávamos ainda agora. E, portanto, é uma consequência de um verão muito quente, depois daquela goleada frente ao Bayern de Munique, que nos canais Eleven disse exatamente que teria consequências, porque houve também essa perda da Liga Espanhola para o Real Madrid, e portanto acredito que só não sofreram em 3 jogos da presente temporada, desses mesmos 10, e como brilhou Ter Stegen, e quando Ter Stegen acaba por ser o melhor em campo, mesmo frente ao Dinamo Kiev na Champions, acaba por dizer praticamente tudo. Falta solidez no 11, e principalmente fora do relvado. Acho que tudo aquilo que gravita à volta de Camp Nou é muito complicado e está a ter consequências num balneário, no dia-a-dia. Os resultados, só esses é que podem esconder isso e pôr literalmente para debaixo do relvado alguns desses problemas. Na La Liga, esses 2 empates frente ao Alavés e frente ao Sevilha, e já fizeram referência, foram goleados mais do que 1-3 pelo Real Madrid. É importante referir que nesse jogo, todo o contexto do jogo, portanto, quando entrou em campo já se falavam de substitutos para Zidane. Zidane tem literalmente 7 vidas, e depois também tem essa derrota frente ao Getafe. E no meu entender, mais do que a falta de resultados, é também essa falta de solidez no setor intermédio, porque conjugar Busquets e De Jong é talvez a tarefa mais complicada. De Jong já chegou a jogar como defesa central, Busquets já foi suplente. No início, frente a um Villarreal, que também já foi aqui devidamente destacado, foi um adversário totalmente passivo em Camp Nou na primeira jornada, e houve ali realmente, por isso é que não nos podemos agarrar somente aos resultados quando analisamos as equipas, porque o Barcelona goleou, o Atlético de Madrid também, agora foram adversários muito passivos e cada jogo tem essa mesma história. E portanto a equipa do Atlético do Barcelona, com a ausência agora também de Ansu Fati, a lesão que irá retirá-lo do campo e dos treinos durante muito tempo, poderá fazer emergir Trincão, que a espaços vai entrando, e a ausência de um número 9 de raiz. Portanto, o Luís Suárez está a brilhar e bem no Atlético de Madrid. Já falámos também dessa situação do puzzle bem encaixado neste momento de Diego Simeone, portanto, e permitam-me só um pequeno parênteses para falar do Atlético de Madrid. Claro, nessa claro. tática onde tem Oblak, 4 defesas, 4 médios, João Félix e Luís Suárez. E portanto é uma equipa muito sólida, uma equipa que vai chegando ali literalmente uns metros à frente. Já referiram isso e bem, eu concordo. A chegada de Luís Suárez retirou o foco de João Félix, está a ter um arranque de época fantástico, está apenas a 2 golos daqueles 9 que marcou na época passada e foi o segundo melhor marcador da equipa. E portanto estamos ainda não estamos no primeiro terço da La Liga. Agora, no Barcelona, já fizeram essa referência também de Coutinho, agora Dest também tem jogado bem do lado direito. Agora, eu acho que todos os problemas que vão surgindo à volta da equipa estão a ter consequências e, literalmente, aqui fica também essa questão. Eu acho que se existisse público nas bancadas, as decisões do Barcelona se calhar teriam sido outras, no defeso, assim como noutra equipa que também saltámos, que é o Valência, que é, juntamente com o Real Madrid, as equipas que não contrataram nenhum jogador, e se tivesse público nas bancadas, se calhar o tribunal poderia ter feito rolar mais cabeças e outro tipo de decisões por parte de quem tem que dirigir os clubes. Claro. Acho que foi até a filha do dono do Valência que disse: o clube é nosso, nós fazemos com ele o que nós quisermos. Exato. Sim, e ganharam e golearam agora o Real Madrid 4-1 com 3 gols de grande penalidade da Soler. Mas cá está, Gonçalo Guedes nem sequer saiu do banco
e é aqui sim, grande mérito do treinador Ravi Gracia, que uniu os esforços, e se calhar outro treinador já teria batido com a porta, porque saíram jogadores fundamentais nos últimos anos do Valência. Para Henrique Kondogbia, por exemplo. Exatamente, e não chegou ninguém. Portanto, foi mais de uma mão cheia de craques que saíram da equipa do Valência e não se reforçaram, mas acaba por ser a oportunidade, e o futebol é mesmo assim. Yunus Moussa acaba por ser também um nome, eu estou já a dizer, porque depois não irei destacar mais à frente, mas é um nome que me tem encantado também e convém tomar atenção a esse menino. Bem, também vou aqui bater no Barcelona, porque é o meu clube favorito em Espanha, um clube que claramente me apaixonou pelo futebol. Na altura, Xavi, Iniesta, Puyol, era os tempos de glória do Barcelona. E hoje em dia, olha-se para o plantel e ver uma equipa como o Barcelona e não ter um ponta de lança suficientemente bom para a dimensão do Barcelona é vergonhoso. Rescindir com o Luís Soares foi talvez das decisões mais erradas desta direção do Barcelona, porque o outro ponta de lança de raiz que o Barcelona tem é o Braithwaite White, portanto é grave, bastante grave. O Barcelona tentou... Como? Está tudo dito, basta só dizer esse nome e está tudo dito. Exatamente. E que foi o Koeman continua a insistir nele, por exemplo, frente ao Real Madrid, mas acho que não vale a pena, porque acho que sinceramente não é jogador para estar no Barcelona. O Koeman também foi improvisante, tentou já colocar o Ansu Fati a ponta de lança, mas acho que o Ansu Fati tem partido um corredor para o meio. Muita qualidade, tem muita pena agora que ele se tenha lesionado 18 anos e parar já assim muito tempo. É claramente prejudicial para a carreira dele, mas acho que ele vai conseguir superar. Acho que o centro de defesa já precisa claramente de uma reforma. Não sei porque o Lenglet e o Piqué não se estão a entender. Já há muitos lances em que eles entregam a bola aos adversários completamente, depois não conseguem recuperar. O Jordi Alba, na minha opinião, ainda está bom. É um jogador que ainda faz o corredor todo. Exemplo disso foi frente ao Real Madrid, a assistência que ele dá para o Ansu Fati. O meio campo, como o Oscar referiu, Busquets e De Jong não estão a funcionar muito bem, até porque seriam jogadores com as mesmas funções. O Ronald Koeman, antes de assumir o Barcelona, disse que a razão pela qual De Jong não estava a funcionar no Barça era porque estava a ser utilizado a 8, quando ele é claramente um 6. Mas o Barcelona ainda não se entendeu no meio campo. Tem soluções que eu gosto, por exemplo, Pjanic, acho que é um jogador de muita qualidade. O ataque, Messi lá vai contribuindo, Coutinho também poderia sinceramente estar melhor, mas atacar com tanta gente e depois ter uma defesa tão frágil como está do Barcelona até agora, acho que é perigoso. O Griezmann ainda não está claramente ao nível do Atlético, e acho que o problema disso é o facto do Barcelona não jogar no sistema de jogo no qual o Griezmann se encaixa, porque, na minha opinião, Griezmann é para jogar nas costas de um ponta de lança. Ele já foi usado em várias zonas, já foi utilizado a 10, a extremo esquerdo, extremo direito, mas a verdade é que essa não é a posição natural de Griezmann e o Barcelona precisa desesperadamente de um ponta de lança. Jogadores de surpresa, até o momento da La Liga, posso voltar a começar pelo Oscar. Para si, quem é que são assim, os jogadores de revelação, de surpresa? Já falei de Yunus Moussa, não quero deixar de falar já não é, naturalmente é tudo menos uma revelação, mas destacar a influência de João Félix no Atlético de Madrid, mas o nome que eu vou dar não é um jogador de surpresa, mas com a idade que tem apenas 23 anos, vou falar do melhor marcador, que é Oyarzabal. E portanto é um nome que nem sempre é fácil de dizer ou de escrever, mas é um jogador que me enche as medidas e que enche o campo na Real Sociedade. Portanto, mais do que a surpresa é a confirmação, um jogador que já é internacional espanhol, campeão europeu sub-21, mas para mim é o pilar da equipa, ou seja, aquele farol ofensivo que quando a equipa está mais apertada é aquele que os colegas levantam a cabeça à procura para colocar a redondinha porque sabem que vai sair dali alguma coisa. Agora é aquele jogador que revela toda a inteligência dentro do campo, a nível da cultura tática também, consegue jogar bem em todos os 3 corredores atrás do avançado e principalmente é daqueles jogadores que me costumam dizer que não sabe jogar mal. E há um amigo meu que diz isso e eu concordo que o Oyarzabal é daqueles jogadores que quando joga mal ou menos bem é o segundo melhor em campo.
tal a qualidade e tal tudo aquilo que consegue jogar, e principalmente outro aspecto também, e eu faço isso semanalmente, que é ouvir os jogadores e ter o privilégio de ouvir as flashes da La Liga, que são sempre muito, muito cheias, não há aquele discurso redondo normalmente dos jogadores, e só um pequeno volto faço, portanto, aquilo que falavam do Piqué, o Piqué o ano passado, ou na época passada, mais assim, porque foi em agosto, parece que já foi há muito tempo, mas foi em agosto que sofreram aquela goleada e ele próprio disse que estava pronto para sair do Barcelona e teve que lá ficar. E o Oyarzabal, já ouvi várias flashes e conferências também, e fala tão bem como joga. E, portanto, é o pilar daquela equipa e, naturalmente, é o jogador que eu destaco como uma confirmação, mais do que o jogador revelação, mas se quiserem um nome também para revelação, diria Yunus Musa, e aquilo tem tudo a ver também com o que falaram agora de Bright White. Falaste aí dos grandes nomes que o Barcelona teve quando te apaixonaste pelo Barcelona, mas estamos a falar de um gigante que teve os melhores jogadores do mundo. Bright White seria somente para jogar na equipa B dessas equipas, ou C, e Yunus Musa, eu já o disse nos comentários, é daqueles jogadores que dificilmente teria minutos se o Valência estivesse nos seus tempos áureos deste século, e portanto acaba por brilhar porque não tem tanta concorrência e faltam ali muitas vagas nos cacifes do Mestalla. E falar da equipa do Valência, portanto, Yunus Musa, como eu já disse, portanto, não tem idade para votar, não tem idade para conduzir, agora também não há hipótese de ir à discoteca, portanto, não teria idade também para entrar na discoteca, mas tem idade para conduzir contra-ataques, ataques, e principalmente ser um jogador muito solidário a defender, e portanto, a confirmação Oyarzabal e revelação Yunus Musa. E Oyarzabal, que é inclusivamente o melhor marcador da La Liga até o momento. E talvez o melhor jogador. Sim, claro. Se não me engano, ele até ganhou o prémio de jogador do mês, agora, de outubro. Rocha, para ti, jogador, revelação, surpresa, confirmação, o que quiseres. Bem, eu acho que vou mais para a confirmação, porque, embora seja bastante novo, dos mais novos da La Liga, diria que não é uma revelação, e falo de Ansu Fati, porque a época passada já se começou a ver o que é que ele poderia dar. Muito infelizmente teve agora esta lesão, e que vai ter de ser operado e vai ficar fora durante 4 meses. Vai ser mau para a carreira do jogador, porque estava em grande forma. O Coman estava a utilizá-lo, ele estava a jogar bem, embora com todos os problemas que o Barcelona tem tido, o Ansu Fati ainda se conseguir destacar dentro dos possíveis, mas esta lesão no menisco do joelho, no joelho esquerdo, é algo que pode marcar um jogador, mas esperemos que não é? Ele tem 18 anos, é muito jovem, e pode fazer grandes coisas, por isso foi realmente mais uma confirmação do que uma revelação, porque eu lembro-me do ano passado, eu acho que ele começou a jogar pela equipa principal do Barcelona por volta de novembro, dezembro, ou seja, há um que ainda ano, não tinha os 17 anos. Os gols. Exatamente. Foi quando ele começou assim a marcar golos, portanto pode-se dizer que este ano esperava-se que ele se conseguisse afirmar mais nesta equipa do Barcelona, e eu sinceramente acho que ele está a conseguir fazê-lo. O ano passado marcou 8 golos, este ano está com 5, a 3 apenas dessa marca, estando 4 meses de fora. Esperemos que ele esteja de volta em março, para felizmente dar-nos estes goosebumps, digamos assim, de ver ainda mais gols deste jovem, que certamente vai ser dos melhores do mundo. O Ansu Fati, que está ligado a 33% dos gols do Barcelona, ligado diretamente, 4 gols e uma assistência até ao momento, e já foi jogando numa posição que não é natural dele, ponta de lança. Blanco, para ti, jogador revelação, confirmação, o que quiseres. Sim,
Pronto, não vou falar do Sulfato. Eu acho curioso como é que ele tem-se vindo a destacar no Barcelona, mas para o Sporting era para os Júniores. É algo bastante Exato. curioso da forma de estudo ou qualquer coisa que acontece na estrutura do Sporting. Bem, mas falando de coisas Mas para quem não alegres, está a perceber, a Sufati jogou nos Júniores do Sporting e foi mandado embora. era para Pois, jogar, exato, não, fez um exato. teste. Fez um teste de captação e, aliás, ele se pudesse até podia ter optado pela nacionalidade portuguesa, optou pela espanhola e já jogou pela seleção e já jogou muito bem pela seleção, inclusive. Já se tirou a marcar pela seleção lá. Exatamente. Mas Portanto, graças ao Sporting, perdemos mais um que seria de grande qualidade para o nosso ataque. Sim, mas agora estamos a ganhar o pote e no momento, não te preocupes. Vá, passando a falar de coisas alegres, em relação ao jogador revelação, já falaram muitos nomes. Podia focar-me em Oyarzabal, sim. Oyarzabal. Já tem 8 participações para Isto era gol. difícil de dizer. Exatamente, Exato. é complicado. E de escrever com Y. Sim, sim. E também podia referir João Félix, que pronto, eu como muitos fui cético à saída de João Félix por o valor que foi e para a qualidade que ele poderia apresentar, e aquele primeiro ano deu razão parcial ao meu ceticismo, mas agora ele encaixou-se finalmente, porque lá está, eu sempre disse que o problema do João Félix no Atlético era o treinador, ou a mentalidade, e agora o Simeone parece que mudou um pouco a mentalidade e estando um pouco mais ofensivo, dá um pouco mais Félix, que não estou a dizer que é o mestre do ataque, porque há muitas peças ali a trabalhar muito bem aliadas umas às outras, mas tem sido claramente um grande construtor de jogo e também finalizador, como podemos perceber pelos 4 gols na La Liga. Por fim, sim, também. E tem a ver com o parceiro. Exato. Luís Soares, Agora com o Soares é que sempre é um diferente. ponta de lança, é histórico, é dos melhores de sempre. E por fim gostaria só de destacar alguém que o Rodrigo já tinha referido atrás, que era Llorente, que é um pouco camaleão. Chegou ao Atlético como médio defensivo, naquele jogo histórico em Liverpool estava a jogar a médio ofensivo, já jogou também a médio direito num destes últimos jogos. É um total camaleão, consegue defender, como atacar. Já tem 3 Já gols. jogou de apoio ao Soares até. Exatamente. Assim mesmo nas costas dele. Já Incrível. tem 3 gols e mais 2 assistências na Liga. É muito importante também, tanto na fase de construção como finalização. Lá está, ele faz tudo. E acho que essa parceria, não quer dizer parceria porque não estão bem no mesmo sítio, mas essa cumplicidade entre ele e João Félix, acho que é algo que melhora muito o sistema de jogo do Atlético. Também tenho aqui 2 jogadores de confirmação. São um deles da Real Sociedade, Mikel Merino, que acho que funciona muito bem no meio campo da equipa de San Sebastián. Joga em qualquer posição no corredor central, meio defensivo, médio centro e até mais à frente, médio ofensivo. São 8 jogos, 1 gol, 2 assistências. É assim um jogador multifacetado e acho que é um dos cérebros desta equipa da Real Sociedade. Outro é Federico Valverde, um jogador que enche totalmente o campo. Muitas vezes as pessoas ficavam surpreendidas pelo porquê de Modric não jogar e jogar Valverde. Corre o campo todo, dá tudo à equipa, é claramente uma das peças fundamentais deste Real Madrid, que acho que está ali um jogador para durar anos e anos no Real Madrid. Acho que é difícil subir mais na carreira, está no clube em que ganham mais Champions, portanto agora o difícil é manter. Estamos a chegar ao final do nosso podcast e, como sempre, o Blanco tem um facto. Bem, vou dizer o facto rapidamente para depois passarmos a bola ao Oscar, que daquela surpresa que ele tinha para dizer. Exatamente. O meu facto é relacionado, até foi sugerido pelo Rodrigo, eu pesquisei este facto, porque quando fizemos o episódio... Mas eu não pesquisei. Sim. Quando fizemos especificamente o episódio sobre a crise no Barcelona e toda a instabilidade, com o Pedro Machado do 120 segundos de bola, eu tinha referido... Um grande abraço já agora, Exatamente. porque ele está-nos sempre a mandar abraços. Exatamente. Tinha referido a origem do conceito da alcunha do Barcelona, do escolé, porquê se chamar assim. Desta vez o Rodrigo tinha sugerido e pesquisar o porquê do Atlético serem os colchoneros. Basicamente, não sei se algum de vocês pesca alguma coisa de espanhol, mas colchoneros em espanhol significa literalmente fazedores de colchões. É isto.
Isso surge da camisola. A camisola do Atlético é vermelha e branca, de inspiração ao Atlético Bilbao, que por sua vez tinha sido inspirado pelo Southampton de Inglaterra, de uma amigável que tinham feito. E essas cores, como eram idênticas aos forros, não sei como dizer, dos colchões em Espanha, na altura, ficaram assim, os colchoneros. Agora, porque é que só ficou o Atlético como os colchoneros e não também o Bilbao, já que tinham as mesmas cores? Isso já eu acho que foi por mero acaso mesmo. Pronto, está aí o facto. Posso passar agora para aquilo que é a surpresa que o Oscar nos trouxe. Antes de mais, contra factos não há argumentos, portanto é muito curioso essa vossa rúbrica. Aqui a surpresa que tinha preparado era basicamente deixar-vos um 11. Gosto sempre de fazer este tipo de jogos, portanto vou buscar a minha veia de treinador encartado. E portanto fui buscar um 11 em que não posso repetir os jogadores por equipa e tentar equilibrar no campo essa mesma equipa, para destacar aqui algumas equipas e também alguns jogadores que naturalmente não teríamos tempo, apesar de vocês terem dito que isto não há tempo limite, mas acho que se estivéssemos a falar todos o tempo que queríamos, acho que ainda aqui estaríamos amanhã de manhã. E portanto na baliza pus o Herrera, o guarda-redes do Osasuna, para destacar também a boa época que este guarda-redes está a fazer, o quinto guarda-redes com mais defesas da La Liga. Pus uma defesa a 3, onde pus Mário Gaspar, o lateral do Villarreal, para dar relevo a essa campanha da equipa do Unai Emery. No centro da defesa tenho o Diego Carlos, do Sevilha, que recentemente foi convocado para a Canarinha de Tite, e tantos bons centrais que há brasileiros por um mundo fora, como em Portugal também sempre houve muitos. Do lateral esquerda tive que colocar um jogador do Cádiz, apesar de vocês terem feito essa referência, mas como não combinámos quais é que seriam as equipas, não quis deixar de destacar a Espinho do Cádiz, mas tinha aqui também Cucurella, que foi também agora exatamente, do Retafe, que foi agora chamado e tem um golaço com o pé direito, apesar de ser canhoto de raiz e jogar à frente. Mas depois tenho aqui uma dupla de médios com Herrera do Granada. Também já fizemos referência a essa equipa que tem essa solidez defensiva muito por culpa de Domingos Duarte e Rui Silva. Soler, um nome que convém acompanhar, portanto um médio de trabalho invisível no Valência. À frente deles, para colocar muita gente na frente, portanto pus aqui três no meio campo com Oyarzabal, tinha que colocar naturalmente no 11. Claro. Atrás de um quarteto onde tem que colocar Karim Benzema, porque o patinho feio é sempre um cisne e é daqueles jogadores fundamentais no Real Madrid, assim como já fizeram referência bem a Valverde. Falta apenas destacar Courtois e também Casemiro, para não falar de Sérgio Ramos, são aqueles que não se podem constipar no Real Madrid. E depois, para completar um trio de jogadores, portanto, Telho, do Betis, que está a fazer também um belíssimo arranque, Cristiano Telho, Ansu Fati, também já devidamente destacado, e João Félix. E, portanto, está aqui o puzzle, e era uma pequena surpresa só para destacar aqui alguns dos nomes e das equipas que naturalmente não teríamos tempo. Bem, mais uma vez vamos ter de publicar nas nossas redes sociais. Deve ficar no Instagram, não sei se depois colocaremos no Twitter, mas mais uma vez aceitamos este desafio do Oscar. Aceitamos, e de muito bom grado, que é sempre bom estar aqui a destacar estas estrelas do futebol. Desta vez acho que é mais fácil, pelo menos podemos repetir nacionalidades. A última foi um verdadeiro quebra-cabeças. Sim. Exato. Portanto, desta vez parece mais fácil, portanto também têm essa oportunidade de deixar o vosso 11, depois o Blanco deixará lá o campinho para vocês fazerem. Mais uma vez agradeço ao Oscar pela sua presença, é sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast. Agradeço também ao Rocha e ao Blanco por terem aparecido. Espero que tenham gostado. Podem sempre seguir-nos no Instagram, Twitter. Pronto, mas vão ao Instagram, tem lá aquele link de acesso a todos os locais onde nós estamos. Estamos também no YouTube, Spotify, Google Podcasts, iTunes, entre outros locais. Portanto, espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, Balotelli, Aguero!
posse de bola para Portugal. Vai Éder, chuta! Gol!